Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre cesariana, cesárea ou cesariana, certo? E por que falar sobre cesariana? Cesariana, hoje, é a cirurgia mais realizada no mundo nas pacientes, ou seja, nas mulheres, tá? Então, acreditando também que vocês estão fazendo prática e têm algumas dúvidas, não é? Estamos aqui compartilhando para a gente esclarecer esse tema, ok? Então, vamos lá. Então, o que é a operação cesariana ou cesárea? É uma intervenção cirúrgica que visa a extração de um ou mais fetos, por meio de uma incisão abdominal e esterotomia. Então, para que seja realizada e seja chamada de cesariana ou cesárea, tem que acontecer uma incisão na parede abdominal, seja ela mediana ou seja ela transversa, que é que a gente chama de fanistil, e vocês verão daqui a pouco, e esterotomia. O que é esterotomia? É a incisão que é realizada na parede do útero para a saída do feto, entendeu? Então, a cesárea é a extração de um ou mais fetos pela incisão abdominal e esterotomia, incisão também em útero, tá certo? Então, a gente abre a parede abdominal e abre útero para que seja retirado o feto. Ô, Silvia, em alguma prática eu já ouvi falar ou eu já vi ruptura uterina. Então, quando há uma ruptura uterina, o útero se rompe, para onde vai esse feto? Esse feto ele vai para a cavidade abdominal, certo? Então, o feto indo para a cavidade abdominal, o útero já está rompido por conta da ruptura. Essa cirurgia não é cesariana. Essa cirurgia passa a ser chamada de laparotomia. Entenderam? Então, só é cesárea quando tem incisão abdominal e incisão em útero para a retirada do feto. Quando esse feto já se encontra na cavidade abdominal por ruptura uterina, a gente vai fazer uma cirurgia que se chama de laparotomia, tá? Lembram de gestação ectópica abdominal? O nome da cirurgia também é laparotomia. O feto, ele se encontra na cavidade abdominal e não dentro da trompa e não dentro de um útero, tá certo assim? Então, a cesariana. Por que esse nome cesárea? Por que cesárea? Esse termo, ele vem de Júlio César, tá? Júlio César, ele nasceu de cesárea. Lembram da história antiga? Pois é. Júlio César nasceu de cesárea. Esse termo também vem de Roma, tá? Em que o imperador romano declarou que toda mulher que estivesse próxima aos 9 meses, que morresse, que falecesse, era para ser retirado esse feto o quanto antes, certo? Do abdômen dessa mulher, tá? Então, a cesariana, ela é bastante antiga e hoje é a cirurgia que mais acontece na classe feminina. Bom, por que a cesariana? Não é? Existem vários porquês de cesariana. Por que a cesariana e não o parto normal? Hoje, eu posso dizer que houve uma melhoria enorme, tanto na técnica anestésica, quanto na antibiótico-terapia profilática, sim, porque a cesariana é uma cirurgia limpa, mas durante a cirurgia é feito antibiótico-terapia profilática, tá certo? A
técnica cirúrgica também melhorou bastante. Hoje nós temos a cesariana minimamente invasiva, tá? Então, a cesariana, ela se tornou um procedimento de baixo risco materno e proporciona também um planejamento para o nascimento. Por exemplo, eu mesma, eu planejei o nascimento do meu filho, tá? Para o dia do aniversário do meu marido. Então, foi uma cesariana planejada. As pessoas, às vezes, também planejam férias, licença, tudo naquele tempo, para que aquele feto nasça naquele momento. Então, uma cesariana, você tem como programar. Um parto normal, não. Entende? Então, hoje, a cesariana, ela é realizada, tá? Com baixo risco materno. E a gente pode planejar o nascimento do bebê, certo? Então, a respeito à autonomia do cidadão, estende-se à área da saúde também, incluindo o direito da via de parto. Então, a partir de 39 semanas de idade gestacional, na rede SUS, na rede particular, a gestante, ela pode optar qual via de parto ela deseja, ok? Então, a partir de 39 semanas, isso é o respeito à autonomia do cidadão, isso é o respeito à autonomia da gestante. A cesariana, ela também oferece proteção contra a incontinência urinária de esforço, prolapso genital, distúrbios na esfera sexual, ela protege também contra a ruptura perineal, tá certo? Então, assim, existem também pacientes que não desejam o parto normal por conta da dor. Por exemplo, uma primípara, diz a literatura, que são 12 horas de trabalho de parto. Uma multípara, 8 horas de trabalho de parto. Trabalho de parto tem dor. Então, muitas mulheres hoje em dia querem pular essa etapa da dor. E não são nem mais mães, nem menos mães que as outras que tiveram parto normal. Tá certo assim? Então, por isso é que escolhem a cesariana, tá? Porque querem fugir da dor, querem fugir da incontinência urinária de esforço, querem fugir do prolapso genital, de distúrbio na esfera sexual, não é? Então, assim, querem planejar o nascimento, por isso a escolha da cesariana em si, tá certo? E existe também as indicações para cesariana. Vamos lá. Como eu falei para vocês, a resolução do Conselho Federal de Medicina é ético o médico atender à vontade da gestante de realizar o parto cesariano, garantindo a autonomia do médico, da paciente e a segurança do binômio materno-fetal. Então, assim, essa resolução do Conselho Federal de Medicina, tá? Ela está valendo tanto para a rede particular quanto para a rede SUS, tá? Sendo que muitas das vezes as pacientes com 39 semanas desejam a cesariana e não é realizado no SUS. Muitas das vezes elas não sabem desse direito que elas têm. E é complicado isso. Tá? Por quê? Porque isso deveria estar claro para toda gestante. A gestante, ela tem deveres e ela também tem obrigações, ela também tem direitos, tá certo? Então, o Conselho Federal de Medicina, ele defende, tá certo, a autonomia da gestante, tá, em escolher a via de parto a partir de 39 semanas de idade gestacional, visando a segurança do binômio materno-fetal. Fatores de risco para cesariana. Indução de parto. Muitas das vezes chega uma paciente primípara. O que é isso? Está grávida pela primeira vez.
E essa paciente, ela tem um colo uterino totalmente desfavorável. Ô, Silvia, o que é um colo uterino totalmente desfavorável? É aquele colo posterior, é aquele colo uterino mais grosso, é aquele colo uterino que não está dilatado, tá? Não está apagado, está posterior, o feto ainda se encontra alto. E o que é que decide a enfermeira obstetra ou o obstetra do plantão? Induzir o parto. Como é feita essa indução? Essa indução é feita com um comprimido chamado misoprostol, Prostox, Citotec, nome igual para todos, tá bom? Misoprostol, Prostox. Então, a gente usa um comprimido de 25 microgramas. 25 microgramas em fundo de saco vaginal. Um comprimido a cada 6 horas. Então, um comprimido a cada 6 horas são 4 comprimidos em 24 horas. O correto é realizar os 4 comprimidos e observar para ver se essa paciente entra em trabalho de parto. Mas o correto é realizar a indução com os 4 comprimidos para que essa paciente entre em trabalho de parto. Então, a indução, ela pode evoluir normalmente para o trabalho de parto em um parto normal, e a gente pode não ter alcançado, ou não pode, a gente pode não alcançar o objetivo do parto normal e essa paciente ir para uma cesariana. Sim, porque depois de 24 horas interna no hospital, tentando essa indução, essa paciente já vai bater o pé, querendo resolução, querendo o bebezinho nos braços. Oligoâmnio, oligodrâmnio, é tudo a mesma coisa. O que é isso? Diminuição do líquido amniótico. Líquido amniótico abaixo de 8, tá? Na medicina fetal, eles consideram oligoâmnio abaixo de 5. O índice de líquido amniótico abaixo de 5. Por quê? Porque é um fator de risco para a cesariana. Porque quando o líquido amniótico, gente, está diminuído na cavidade uterina, dentro do útero tem um líquido amniótico diminuído, o que é que acontece? Pode haver compressão do cordão umbilical. Vejam bem, tem um cordão umbilical na região cefálica desse feto. E essa paciente entra em trabalho de parto, não tem líquido amniótico, a cabeça do feto, a porção cefálica desse feto, vai comprimir o cordão umbilical junto com a parede do útero. Qual é a função do cordão umbilical? Nutrir esse feto. Ocorre as trocas gasosas nesse cordão umbilical. Então, se eu resolvo, se há uma compressão desse cordão umbilical, que a gente chama de compressão funicular, esse bebê ele pode entrar em sofrimento fetal. Sofrimento fetal pode levar a óbito fetal. Morreu intraútero, a culpa é do obstetra. Então, oligoâmnio não vale a pena aguardar. É um fator de risco para a cesariana, sim. O mecônio, ele indica um sofrimento fetal crônico. E o mecônio, ele é prejudicial se o feto resolver aspirar. O mecônio significa fezes fetal. Quando o bebê resolve aspirar esse mecônio, ele tipo que obstrui as vias aéreas superiores. Então, ele vai apresentar uma insuficiência respiratória por conta desse mecônio. Eu não sei se vocês já viram, mas o mecônio é aquele líquido verde, pastoso, tá certo? Ele adere à via aérea superior desse feto. E o neonatologista, ele tem que aspirar para desobstruir, para que o feto, ele respire, o recém-nascido, ele respire melhor, tá certo assim? Idade materna avançada. Acontece muito hoje em dia. Nós
Hoje estamos, primeiro, nos formando, fazendo a especialização, conseguindo o apartamento, o carro, o concurso, o doutorado, o mestrado, e depois pensamos em ser mãe. E daí, quando pensamos em ser mãe, já estamos com 39, 35 anos, porque já alcançamos todos os nossos objetivos. Só nos falta ser mãe. A obesidade também é um fator de risco para a cesariana. Por quê? Porque o erro alimentar durante o período gestacional pode acontecer duas patologias muito frequentes. Quais são? Diabetes gestacional, pelo erro alimentar, e pré-eclâmpsia, certo? Então, tanto é fator de risco para uma cesariana, como é fator de risco para essas duas comorbidades, as duas patologias que podem ocorrer na gestação por conta do erro alimentar, tá? Então, assim, tem algumas indicações de cesariana, tipo sofrimento fetal, não é? Você rompe a bolsa das águas e você já observa mecônio. Você vê que aquele feto está taquicárdico. Você vê que aquele feto está apresentando bradicardia, então ele está em sofrimento fetal. Você vê a alteração na cardiotocografia, desacelerações na cardiotocografia, linha de base abaixo de 110, padrão comprimido numa cardiotocografia, então isso indica um sofrimento fetal, indica também uma cesariana. Síndromes hemorrágicas, as mais conhecidas, placenta prévia, descolamento prematuro de placenta. Então, se você não indicar uma cesariana, essa paciente pode chocar, certo? Então, o que é que acontece? Se ela choca, fica mais difícil de resolver, pode ir para uma CIVD e pode ir a óbito também. Então, é melhor que se resolva por via alta e que não se espere um trabalho de parto. Iminência de ruptura uterina. Quando é que acontece, Silvia, a iminência de ruptura uterina? Quando o feto é muito grande, tá? Esse útero pode romper. Quando essa paciente, ela é desnutrida, certo? E quando tem cesárea anterior, prévia, menos de 2 anos. E quando tem uma sequência de cesarianas, a paciente já está na segunda cesariana e hoje é a terceira cesariana, ela está gestante em trabalho de parto. Então, naquele local ali onde a gente fez a incisão por várias vezes no útero, para que o primeiro feto nascesse, o segundo feto nascesse e hoje o terceiro feto, pode ser que quando haja a contração uterina, aquela parte ali que a gente fez a incisão, ela está bastante fina, e com a movimentação do feto e com a contração uterina, esse útero pode romper. E quando rompe, o feto vai para a cavidade abdominal, óbito fetal, e nós temos que realizar histerectomia o quanto antes, para que essa paciente também não entre em choque, tá? Hemorragia intensa e vá a óbito. Então, a gente tem que tirar esse útero rapidamente, tá? Por isso que cesariana prévia e sucessões de cesarianas, o que a gente chama de iteratividade, a gente não deve deixar evoluir para um parto normal. Por quê? Porque corre o risco de rotura uterina. Cesárea pós-mortem, não é? O que é isso? A paciente, por exemplo, vamos dar um exemplo, aconteceu comigo no interior desse. Paciente de 33 anos, estava interna na UTI, edema agudo, pulmonar, e eu estava chegando no plantão. Essa paciente era gestante, estava com 36 semanas de idade gestacional, tinha 33 anos, e o intensivista mandou me chamar. Silvia, o que é que a gente pode fazer para tirar essa paciente do edema pulmonar? Eu disse, doutor, pode fazer furosemida. E eu fui ao quarto,
vestir o pijama cirúrgico para continuar o plantão, para iniciar o plantão e tal. Daqui a pouco chega a técnica de enfermagem lá no quarto e faz: Silvia, o doutor está lhe chamando lá na UTI. Eu disse: eu fui. Ele disse: a paciente parou. A paciente parou, eu pedi a caixa de cesariana no centro cirúrgico e fiz a cesárea dentro da UTI. Por quê? Porque diz a literatura que a gente tem em torno de mais ou menos, pós-morte, em torno de uns 20 minutos para tirar esse feto. E quanto mais rápido você tira esse feto, melhor o prognóstico dele. Então, assim, é uma cesárea sem anestesia, é uma cesárea sem asepsia, é uma cesárea que a gente faz uma incisão mediana. Particularmente, eu não gosto de cesariana com incisão mediana, eu prefiro a Fanny Steele, eu vou mostrar para vocês. Já falei pela segunda vez em Fanny Steele, é aquele corte transversal que dá para paciente usar biquíni, entendeu? Então, foi realizada essa cesárea e, graças a Deus, era uma menina e nasceu bem, e nasceu viva, não é? Então, assim, a mãe morreu, mas a gente conseguiu salvar, não é? O feto, ok? Prolapso de cordão. Doutora, a furosemida é usada, pode ser usada em gestante, não geraria diminuição do líquido amniótico. O doutor Vitor, ele perguntou, a furosemida, ela pode ser usada em gestante? Bom, um dos tratamentos de edema agudo pulmonar na gestante é a furosemida, tá certo? Porque eu quero enxugar, tá? Essa paciente. Geraria diminuição do líquido amniótico? Sim, geraria diminuição do líquido amniótico. Mas, diante de um edema agudo pulmonar, eu lanço mão dessa medicação, lanço mão também da ventilação mecânica e lanço mão também da morfina para tirar essa paciente do quadro do edema agudo pulmonar. E eu tenho que realizar exames para saber se houve exfoliação dessa paciente também, tá? Quem toma conta disso é o intensivista, certo? Não é mais o obstetra, mas a medicação de um primeiro socorro, uma paciente que chega acianótica, com falta de ar, taquipneica, entendeu? Aí a primeira medicação que o doutor vai lançar a mão é a furosemida, tá? Então, realiza a furosemida nessa paciente e encaminha na USA, não vai na básica do SAMU, não. É na USA que tem que ir e vai para a maternidade de alto risco. O prolapso de cordão. Adorei, viu, doutor, a pergunta. O prolapso de cordão umbilical. Quando é que acontece o prolapso de cordão? Quando a bolsa das águas resolve se romper. Acontece prolapso de cordão quando o feto é pélvico. Acontece prolapso de cordão quando a bolsa das águas se rompe. Então, muito cuidado, que às vezes no plantão, a paciente com bolsa rota, o que vocês procuram é a cabeça do feto, né, a parte fetal, e de repente vocês se deparam com o cordão umbilical. Isso vira uma emergência. Por quê? Porque aquele cordão umbilical, ele vai ser comprimido, certo? Contra o colo uterino e a parte fetal. E esse feto, ele pode ir a óbito com muita facilidade. Então, o que fazer diante de um prolapso de cordão umbilical? A gente vai indicar a cesariana, mas coloca essa paciente na posição maometana. Lembram daquela posição maometana? E a paciente, ela fica... para vocês lembrarem mais rápido, né? Esquecendo aqui do termo técnico, ela fica de bumbum para cima, ok? E você fica realizando o toque vaginal nessa paciente para colocar esse cordão para dentro, certo? Empurrando a parte fetal, que é para esse cordão não estar sendo comprimido, tá certo? Então, imaginaram bem a cena, certo? Então, é indicação de cesárea por causa de compressão do cordão umbilical.
Bom, distócia funcional incorrigível. O que é isso? Às vezes a paciente entra em trabalho de parto, está em trabalho de parto, o colo uterino está dilatando, está dilatando, está dilatando. Quando chega no momento do nascimento, trava. O feto não gira, o colo não dilata mais, as contrações elas diminuem. Então, assim, distócia de colo, não nasce. Então, a gente também indica cesariana. Malformação fetal. Que malformação fetal vem à lembrança no momento, que é muito comum. Microcefalia, indicação de cesariana, tá? Por quê? Porque o feto não consegue se encaixar. A porção cefálica do feto não consegue se encaixar, ele não consegue girar, não consegue nascer de parto normal. Ok? Hidrocefalia. Já pensou? Um hidrocéfalo, a porção fetal enorme, não é? Com ventriculomegalia, passar pelo estreito vaginal, pelo colo do útero, não vai passar. Então, teve malformação fetal, a indicação é de cesariana. Apresentação anômala. O que é isso? É uma apresentação córnica, gente. O feto está transverso, é uma apresentação pélvica incompleta. A indicação é cesariana. Macrosomia fetal. Acontece muito em fetos de diabéticas. O que é o macrossômico? Ele tem ombros alargados. Acontece distócia de ombro no momento do parto normal. Então, quando a gente evidencia na ultrassom obstétrica macrossomia, indique cesariana. É melhor do que manobras, tá? Intempestivas, certo? Que vão causar trauma à paciente e provavelmente também esse feto, porque pode ter lesão de plexo, ombro alargado, dificuldade de passar pelo estreito pélvico, não é? Então, o que é que acontece? A gente indica a cesariana. Síndrome HELP. Quem lembra da síndrome HELP? É uma complicação da pré-eclâmpsia grave. Plaquetopenia, TGO, TGP, o dobro, tá certo? E bilirrubinas maior que 1,2. Então, isto fecha o diagnóstico de síndrome HELP. É uma complicação da pré-eclâmpsia grave, certo? Então, a indicação também é cesariana. Cesariana prévia, como eu já falei aqui, cesariana menos de 2 anos, a menos de 1 ano, é uma cesariana prévia, a gente não deve deixar evoluir para o trabalho de parto, porque pode ocorrer a ruptura uterina. Pronto. Então, vamos lá. A paciente, ela é admitida na maternidade, tá certo? Então, quais são os procedimentos quando essa paciente é admitida nesta maternidade? Ela passa pela triagem com a enfermagem, tá? A enfermagem é obstétrica e a enfermagem faz a triagem, verificando pressão arterial, verificando peso, saturação, frequência cardíaca, frequência respiratória. Pergunta-se o motivo da paciente estar no ambiente hospitalar, está na maternidade. Provavelmente essa paciente vai dizer que está com dor, provavelmente essa paciente vai dizer que a bolsa rompeu, então ela vai dizer o motivo de estar ali. E essa paciente, ela vai passar pelo médico do plantão. O médico do plantão, ele vai observar, tá certo? O que aconteceu com essa paciente, qual o motivo dela estar ali, vai indicar a cesariana, já que o tema é esse, certo? Então, o que é que acontece? Nessa paciente, a gente solicita que ela esteja em dieta zero por 8 horas, tá? É melhor para a anestesia, certo? Porém, ela pode estar em dieta líquida, sem resíduos. E, porém, ela pode estar também com o estômago cheio para que seja realizada a raquianestesia. Ok? Então, ela pode se apresentar nessas 3 situações, certo? Em relação à dieta.
Então, nessa maternidade, a gente solicita o teste rápido de HIV, hepatite e VDRL, tá? Por quê? Preocupado com a segurança do feto que está para nascer e preocupada com a segurança da equipe. Então, essa paciente ela é encaminhada para o banho e a gente sugere que ela lave com muito mais cuidado o local onde vai ser realizada a incisão, ok? Então, essa paciente, ela chega ao centro cirúrgico, tá? Ela é anestesiada, o anestesista, ele realiza a raquianestesia. Antes de realizar essa raquianestesia, ele faz algumas perguntas, tipo se é alérgica, se é a primeira vez está realizando cesariana, se tem problema de hipertensão, se tem problema de diabetes, se tem alguma outra comorbidade. Então, essas são as perguntas que o anestesista realiza durante o procedimento da cesariana. Eu lhe digo antes de iniciar a cesárea. Realizada a raquianestesia, a enfermagem, ela passa a sonda vesical de demora. Depois, é realizado antisepsia e asepsia nessa paciente, tá certo? E nós, obstetras, estamos preparando a mesa cirúrgica, tá? E lá ocorre a fixação dos campos estéreis. E aí nós estamos observando aqui na foto, tá certo? Que essa paciente já está com sonda vesical, os campos cirúrgicos já estão postos, e já existe o médico obstetra e o auxiliar, ok? Bom, então vamos lá. Essa incisão, gente, é a incisão de Fanny Steele. Tá dando para ver aí? Então, essa é a incisão de Fanny Steele. A incisão de Fanny Steele é uma incisão horizontal acima da sínfise púbica, 2 centímetros acima da sínfise púbica, tá? Então, é uma incisão em torno de 10 centímetros a 12 centímetros. Essa incisão de Fanny Steele, o que é que a gente vai cortar? A gente vai fazer incisão apenas na pele. Então, é uma incisão transversa na parede abdominal com bisturi frio. Por que com bisturi frio? Não pode ser com elétrico, porque com elétrico vai queimar a pele da paciente, tá certo? Então, essa incisão é realizada. Depois que realizamos essa incisão, o que é que a gente faz? Embaixo da pele, a gente observa o tecido celular subcutâneo. Para vocês lembrarem, o tecido celular subcutâneo é aquele amarelinho. É o tecido de gordura. Ele é bem vascularizado, tá certo? E a gente vai realizar nesse tecido a hemostasia. A gente pega essa pinça aqui, que é a hemostática, ou Kelly, tá? E vai realizar a hemostasia. A gente pinça os vasos e começa a cauterizar com bisturi elétrico, ok? Então, a gente vai aprofundando com um bisturi elétrico o tecido celular subcutâneo até chegar na aponeurose. O que é a aponeurose? É o tecido branco constituído por 2 folhetos. É esse tecido branco antes de chegar à musculatura do reto abdominal. Então, quando você faz a incisão na pele, você vai para o tecido celular subcutâneo, você faz a hemostasia. O que é hemostasia? É pegar essa pinça aqui, que a gente chama de pinça hemostática, o Kelly, a gente coloca onde está sangrando, pinça os vasos e começa a queimar com bisturi elétrico. Depois a gente pega o bisturi elétrico, passa nesse tecido, que é o tecido celular subcutâneo, e encontra o tecido da aponeurose, que é esse aqui, ok? Embaixo do tecido da aponeurose, nós vamos encontrar o tecido da musculatura,
que são os músculos reto-abdominais. Então, músculo retos abdominais, tá certo? Então, eles estão aqui, por debaixo da aponeurose. Então, a gente faz a secção na aponeurose, à altura da linha média, com um bisturi, prolongando-se lateralmente com a tesoura curva. Então, a gente faz a incisão na aponeurose, e aqui a gente coloca a tesoura curva para prolongar, tá certo, essa incisão. Para que prolongar essa incisão? Para que haja um espaço para o nascimento do feto. Bom, e depois a gente vai pegar uma pinça de coche, que é essa pinça aqui que tem uns 2 dentinhos na ponta, ela parece uma hemostática, tá? E a gente vai pinçar superiormente a aponeurose, tá? E a gente vai descolar com a tesoura a aponeurose da musculatura, certo? Então, a gente usa também o dedo indicador e médio para descolar a aponeurose da musculatura, tanto na parte superior como na parte inferior. Então, aqui eu já tenho pele totalmente aberta, tecido celular subcutâneo totalmente aberto. A aponeurose, ela está sendo, nessa parte da cesariana, nesse momento da cesariana, está sendo descolada da musculatura com o auxílio da pinça, que é a coche, tá certo? Às vezes usam a Alice, tá? Não sei se vocês já viram na prática de vocês, para poder descolar a aponeurose da musculatura. E o músculo que a gente vê, tá certo? São os músculos reto-abdominais, tá? Certo? Então, até aí tudo bem? Sim, doutor. Vou seguir. Pronto. E o que é que acontece? A gente coloca, tá? Uma Kelly. A gente tenta afastar a musculatura dos retos abdominais com o próprio dedo, tá certo? E a gente pega uma Kelly do lado direito, do lado esquerdo, pinçando o peritônio. Que peritônio é esse? Peritônio parietal, ok? E a gente começa a cortar com a tesoura romba esse peritônio, tá? Então, a gente faz a incisão com a tesoura romba nesse peritônio, em sentido longitudinal, para começar o processo que é a fanistil. Fanistil é a incisão no útero, tá? Então, o que é que acontece na cesárea? Primeiro, a gente faz a incisão na pele, certo? Desculpe, viu, gente? Incisão na pele, que é a fanistil. Depois, a gente faz a incisão no tecido celular subcutâneo, faz a hemostasia, queimando os vasos, cauterizando, tá certo? Depois, a gente abre a aponeurose, que é esse tecido branquinho aqui de sustentação, com 2 folhetos. A gente abre com a ajuda do bisturi e prolonga a abertura da aponeurose com a tesoura romba. Então, a gente usa a coxa aqui na parte superior e na parte inferior também, para descolar a musculatura do reto abdominal da aponeurose, certo? Essa aponeurose, ela vai apresentar os vasos que chamamos de perfurantes. A gente também realiza a cauterização nessa aponeurose e na parede da muscular também, certo? E depois a gente afasta a musculatura dos retos abdominais, com a ajuda da Kelly e da tesoura romba. E a gente resolve cortar, tá? Realizar a incisão no peritônio parietal, que é esse aqui. Depois desse peritônio parietal, nós vamos encontrar o útero, tá? Vamos seguir, então. Então, aqui ainda, certo? A gente realizando a incisão no peritônio parietal, com a ajuda de uma pinça de Kelly, que é aquela hemostática, e a tesoura romba, tá certo? Para entrar na cavidade abdominal
que a gente chama esse procedimento de cortar o peritônio parietal de celiotomia, tá? E a gente coloca a suprapúbica. A gente coloca a suprapúbica exatamente aqui, por baixo da pele, por baixo do tecido celular subcutâneo, por baixo da aponeurose, por baixo da musculatura e por baixo do peritônio parietal. Então, a gente coloca a suprapúbica. Essa válvula, ela vai ficar bem em cima da bexiga. Ela protege a bexiga. Então, ela protege a bexiga. A bexiga fica aqui por baixo dela, tá? E essa parte, ela fica externamente, ela não entra. O que entra é essa parte superior daqui, essa parte mais curvada protege a bexiga, e essa parte aqui do cabo, da suprapúbica, ela fica por fora da cavidade abdominal. E isso daqui vai expor o campo cirúrgico. Ela expõe o campo cirúrgico mostrando o útero. E o que é que a gente faz? A gente pinça o peritônio visceral, que é o peritônio que está recobrindo o útero. A gente pinça com 2 pinças de Kelly e a gente faz a incisão no peritônio visceral com uma tesoura romba, tá? E depois a gente realiza o que a gente chama de... A gente vai fazendo a incisão com bisturi nesse útero, que é o que a gente chama de histerotomia, tá? Então, a gente abre o útero para ir encontrar esse feto, tá certo? Com bisturi frio, tá? Então, a gente traça o percurso. Primeiro, a gente tira o peritônio, não é? Com a tesoura e a ajuda da pinça de Kelly, certo? A gente tira o peritônio visceral, tá? Depois a gente faz a incisão nesse útero com bisturi frio, certo? Para depois a gente realizar essa manobra que a gente chama de GPE, com os dedos indicadores, tá? A gente divulsiona, a gente afasta, a gente melhora o campo para que a bolsa das águas e o feto apareçam, certo? Então, é uma divulsão bidigital com os 2 dedos indicadores, um puxando para o lado direito e o outro puxando para o lado esquerdo. Até aí, tudo bem? Vocês já assistiram cesárea, não já? Pronto. Então, o que é que vai acontecer aqui? A gente vai fazer a apreensão da apresentação fetal com a mão esquerda do operador. O lado certo de se operar a cesariana é do lado esquerdo, tá? Então, quando você já consegue pegar com a mão a cabeça do feto, a parte fetal, você pede para o auxiliar retirar a válvula suprapúbica. E depois, você, com o seu braço ou a sua mão, certo? Direita, você faz uma compressão no fundo do corpo uterino, tá? Para que se exteriorize a apresentação fetal. Tipo assim, ó. O examinador, ele coloca a mão esquerda aqui na apresentação fetal, entre o útero, tá certo? E a apresentação fetal, tá? Depois, ele pega a mão direita, realiza uma compressão no fundo do útero, para que seja exteriorizada a porção fetal. Isso daqui se chama de alavanca de Seilin. Isso daqui cai na prova, tá? Então, para a retirada do feto, nós necessitamos realizar a alavanca de Seilin. E a alavanca de Seilin é colocar justamente a mão na parte fetal, entre a parede do útero e a parte fetal, e realizar uma compressão no fundo do útero para que a porção fetal ela se exteriorize. Isso daqui é a alavanca
disse ele, certo? Nasceu. Então, feto exteriorizado, nós realizamos o clampeamento do cordão, certo? Para clampear o cordão umbilical, nós passamos em torno de 1 minuto, a critério do neonatologista que esteja na sala assistindo esse parto, dando assistência. Depois realizamos a manobra de dectação operatória para a saída da placenta. Essa placenta, ela está presa, tá? O cordão umbilical, propriamente dito, está presa por uma pinça hemostática, certo? E a porção do lábio superior do útero está presa a uma pinça de Alice, e aí nós vamos nos deparar com essa placenta, e essa placenta, ela é retirada, sem realização de muito esforço, sem ter que ir buscar essa placenta na cavidade uterina, tá certo? Por quê? Porque diminui o índice de endometrite. Se a gente não for buscar essa placenta, né, a gente faz uma compressão no fundo do útero e a gente realiza a manobra de tração, uma tração mais cuidadosa, mais delicada, traciona essa placenta é exteriorizada e assim é realizada a dectação operatória. Depois de limpar essa cavidade uterina, de limpar com compressa essa cavidade uterina, vamos realizar a esterografia. O que é esterografia? É a síntese da parede uterina, ou seja, é o fechamento da parede uterina com fio, tá? E a gente resolve fechar ou com fio Vicryl 0 ou com Catgut 0. O que é que a gente vê na prática? A gente vê uma sutura, certo? Ancorada, tá? E quando a gente vai observar na literatura, ele pede para que a gente realize aqui pontos separados. Em 15 anos de obstetrícia, eu nunca vi ninguém realizar ponto separado na parede uterina, só para contenção de sangramento, para realização de hemostasia, tá certo? Mas aqui é um chuleio ancorado mesmo, tá? Ok? E a gente poupa o endométrio, a gente não pega a parte mais interna do útero, que é para não acontecer a sinéquia uterina, o colabamento das paredes uterinas. Pronto. Então, aqui a gente realiza a hemostasia, tá? De todo o tecido que estiver sangrando da cavidade abdominal, a gente realiza a limpeza, a toalete da cavidade abdominal com 2 compressas nas goteiras parietocólicas, a gente coloca uma compressa aqui, retira, depois a gente coloca outra compressa aqui, desse outro lado, tá? A gente resolve tirar toda a secreção sanguinolenta, todo o líquido sanguinolento dessa cavidade abdominal. Por quê? A paciente, ela pode evoluir com irritação peritoneal, se deixarmos sangue aqui nessa cavidade, pode evoluir com tumoração abdominal, e não é esse o intuito. Então, a gente tem que realizar a toalete da cavidade abdominal. Depois, a gente fecha o peritônio visceral e todas as camadas que foram abertas. Existem controvérsias. Há quem feche a camada peritoneal, tá certo? E há quem não feche. Existem 2 linhas, correntes de pensamentos, tá certo? Então, o pessoal mais antigo, eles fecham tanto o peritônio visceral, que é o do útero, tá? E eles fecham também o peritônio parietal, tá certo? O pessoal mais jovem, eles dizem que não precisa fechar o peritônio, porque a cicatrização ocorre com mais rapidez, com menos dor, entendeu? Então, fica a critério da escola de vocês, onde vocês vão fazer obstetrícia, não é? Onde vocês vão fazer ginecologia obstetrícia. Visando um tempo menor da cesariana, há quem não feche peritônio,
certo? Então, fica a critério de vocês, para vocês decidirem, tá? E o que é que os estudos dizem? Que a cicatrização ocorre mais rápido, com menos dor e menos tempo do procedimento cirúrgico. Menos tempo de cirurgia, menor infecção, tá certo? Menor risco de infecção, tá? Mas aí fica a critério de quem está operando. Pronto, e depois realizamos com pontos separados a síntese da musculatura, nós aproximamos a musculatura dos retos abdominais, tá certo? Com ponto em U, tá? Depois, realizamos a sutura, a síntese da aponeurose, que tem que ser uma sutura firme, sem brechas. Por quê? Porque se a gente deixar brecha nessa sutura aqui da aponeurose, pode acontecer a hérnia incisional, e a culpa nunca é do cirurgião, a culpa é sempre do residente, a culpa é sempre do acadêmico, tá? Então, vamos realizar pontos firmes, sem deixar brecha na aponeurose, para que não ocorra a hérnia incisional. E depois nós vamos realizar cauterização dos vasos do subcutâneo, novamente, e realizar a síntese desse subcutâneo, tá? Ponto simples, não precisa uma tensão nesses pontos, para que não ocorra necrose, não existe tensão, nem na realização da síntese, da aproximação da musculatura, nem na aproximação do tecido celular subcutâneo, para que não ocorra necrose. Esses tecidos, eles são bastante vascularizados, tanto do tecido celular subcutâneo, como da musculatura, então, assim, a gente não quer necrose na parede abdominal, tá? A gente realiza aqui a hemostasia do tecido celular subcutâneo, realiza a aproximação do tecido celular subcutâneo também. E depois, com pontos intradérmicos, sutura intradérmica, a gente realiza a síntese da pele. Há quem coloque aqui curativo, há quem deixe sem curativo, e há quem coloque micropóreo estéreo, tá certo? Há quem faça o curativo, há quem deixe sem o curativo, há quem utilize apenas o micropóreo. Bom, e quem me acompanha, eu solicito que façam o curativo. Se tiver micropóreo, deixa só o micropóreo, né? No outro dia, essa paciente já pode tirar esse curativo. Essa paciente de cesariana, a dependendo do serviço, a dependendo do local onde vocês estejam, no mínimo, elas permanecem no hospital por 48 horas, tá certo? Então, elas ficam por 48 horas, não por conta da cirurgia, mas por conta mesmo da assistência do recém-nascido, tá? Então, observar se esse recém-nascido está mamando, está evacuando, está urinando, está respirando normalmente, frequência respiratória desse RN. Então, por conta da neonatologia, essa paciente, ela fica 48 horas interna. Ela tem direito a um acompanhante, tanto durante a cirurgia, como após a cirurgia, como antes da cirurgia. Essa paciente, ela tem direito a um acompanhante. Então, independente do sexo, independente da classe social, independente da cor, essa paciente, ela tem o direito de um acompanhante. Ele só tem que ser maior de idade e apresentar documento de identificação na porta da maternidade, ok? Professora. Diga, doutor. Tem como falar um pouquinho aí da prescrição depois da cesárea? Isso, vamos lá. O que é que a gente faz numa prescrição pós-cesariana? Pós-operatório imediato de cesariana. Quando é que essa paciente vai poder se alimentar? Então, vamos lá. Dieta 0 por 6 horas,
Após 6 horas de procedimento, dieta branda, o soro glicosado a 5%, 1.000 ml EV, juntamente com soro fisiológico, 0,9%, 1.000 ml EV em 24 horas. Depois, ocitocina, uma ampola no primeiro e no segundo soro glicosado EV. Depois da ocitocina, nós nos preocupamos com o fato dessa paciente vomitar. Então, a gente pode prescrever Plasil, bromoprida, ondansetrona. Então, a gente pega o Plasil, uma ampola, mais água destilada, EV, se necessário. A gente coloca lá, SOS. Quanto de água destilada, ô Silvia? 10 ml de água destilada. Então, Plasil, uma ampola, mais água destilada, que é a D, né, que a gente coloca, 10 ml, EV, de 8 em 8 horas, se necessário. Ok? Então, a gente, depois do Plasil, a gente já prescreveu a dieta, o soro, a ocitocina, o Plasil, a gente vai passar uma medicação para dor. Pode ser dipirona, uma ampola, mais água destilada, EV, de 6 em 6 horas. Ah, mas a paciente é alérgica a dipirona. Pega o Tramal, 100 miligramas, mais soro fisiológico 100 ml, EV de 12 em 12 horas ou de 8 em 8 horas, a critério do doutor, certo? E a gente pode lançar a mão de um anti-inflamatório. Que anti-inflamatório você pode usar? Pode ser o diclofenaco, uma ampola, diclofenaco de sódio, 75 miligramas, uma ampola IM de 12 em 12 horas, certo? Pode ser o Tilatil, tá? E a gente resolve fazer também. Pode ser, deixa eu ver. Pode ser piroxicam. Geralmente, a gente não prescreve anti-inflamatório para as pacientes que são hipertensas, tá? Porque altera a pressão arterial dessa paciente. Então, a gente não prescreve. Mas aí, você pode colocar, retirar a sonda com 8 horas, e a gente coloca crioterapia em ferida operatória, que é a compressa gelada, né? De 8 em 8 horas. Retirar a sonda com 8 horas, deambular com 8 horas, sinais vitais, cuidados gerais, certo? Na paciente que já era bolsa rota, você mantém o antibiótico. Na paciente que estava apresentando corrimento, você mantém o antibiótico. Que antibiótico pode ser esse? Cefalotina, 1 grama, EV de 6 em 6 horas, tá bom? Pronto, gente, é isso. E depois, no segundo dia de pós-operatório, mantém toda a medicação oral. Dieta livre, dipirona ou Tramal, tá certo? Não precisa mais a ocitocina. O Plasil, você deixa também via oral. Pode prescrever o diclofenaco, nimesulide via oral, anti-inflamatório, tá bom? Observar lóquios, sinais vitais, cuidados gerais. No outro dia, alta para essa paciente. Usar a cinta no segundo dia de pós-operatório. Eu proíbo crustáceos por 3 meses, até que ocorra definitivamente a cicatrização de toda a parede abdominal. Evitar sol na ferida operatória por 6 meses, para que não apareça queloide, certo? Essa paciente, ela sai com uma prescrição externa, de um anti-inflamatório, de um analgésico, de um antibiótico e de cicatricure ou Quelicote ou Contractubex para que ocorra melhor cicatrização da ferida operatória. Ela retorna com 10 dias, de 7 a 10 dias, para a retirada dos pontos, certo? Se eu usei na ferida operatória um fio não absorvível, fio de nylon, ela vai retirar de 7 a 10 dias esses pontos, comigo na maternidade ou no posto de saúde. Dúvidas? Sexo. Bem lembrada, sexo. Depois de 40 dias,
a gente libera para essa paciente as atividades sexuais. Academia, com 4 meses a gente já libera. Gente, era isso sobre cesariana. Espero ter clareado alguma coisa aí para vocês, tá certo?